Bom, nós estamos agora então falando do capítulo 11 do meu livro, que é Diamantes Indispensáveis no Processo. A gente sempre tem falado aí durante a leitura desse livro sobre o diamante que é lapidado com outro diamante, né? Ele não é uma outra ferramenta, a ferramenta é feita do próprio diamante para se trabalhar. Devido à sua dureza, uma outra ferramenta não suporta para trabalhar ele. Então é feito do próprio diamante. Então um diamante lapidando o outro. Eu tenho um vídeo no YouTube aonde eu falo sobre a caverna de Adulão, que é a mensagem principal desse capítulo aqui. Quem não assistiu ainda, vai lá, procura lá a caverna de Adulão, lá na playlist de mensagens, e você vai ouvir lá. Eu digo que é um complemento desse capítulo aqui, muito interessante. Essa mensagem Deus me deu em final de 2022 e depois eu trouxe isso aqui para dentro do livro. Davi estava enfrentando o seu próprio eu. Esse primeiro parágrafo, na última frase, diz assim: eram pessoas em aperto, endividados, amargurados de espírito, mas que sob a liderança de Davi foram transformadas em guerreiros valorosos. Por que eu coloquei essa frase ali? Davi estava enfrentando o seu próprio eu. Porque ele estava em conflito nesse lugar. Quando ele foi para a caverna, foi um momento onde ele estava sozinho. Ele não tinha mais exército. Ele não tinha um lugar no palácio. Ele estava sendo perseguido. E Davi, que era convidado do rei, Davi que foi ungido por Deus para ser rei, e tinha um monte de promessas sobre a vida dele, de repente ele se vê acabado, destruído. De repente ele começa a entrar em conflito com ele mesmo, pensando: será que tudo aquilo foi verdade? Será que todas aquelas promessas foram verdade? Sabe aquele momento que você se encontra numa situação onde você começa a se questionar? Mas e aqueles sonhos que eu tinha? Será que isso tudo ficou no passado? Será que isso não vai acontecer? Eram coisas da minha cabeça? Davi chegou nesse momento e que ele começou a entrar em conflito consigo mesmo. E aí quem vem para ele? Esses que eu li aqui. Os ajudantes dele, quem era? Davi esperava quem? Davi esperava pessoas preparadas, prontas. Ele estava sozinho, não tinha mais ninguém. Se fosse para ele não morrer naquela caverna, ele esperava que viessem pessoas habilidosas, capacitadas, prontas. Afinal de contas, ele estava sendo perseguido por alguém que tinha poder, por alguém que tinha autoridade. Ele estava sendo perseguido por alguém que tinha um exército preparado. E agora quem chega para ele? Pessoas endividadas, amarguradas, pessoas que não tinham talvez aonde morar, pessoas que já tinham enfrentado várias situações e estavam ali perdidos, sem lei, sem governo, sem direção. E aí Davi, então, ele está ali nesse momento se confrontando.
Aí eu escrevi algo aqui que eu quero compartilhar com vocês, para a gente trazer um entendimento melhor dessa situação, sobre essa frase que eu coloquei aqui, de Davi enfrentando ele próprio. Você começa a não saber mais quem você é, você começa a entrar em conflito com você e não sabe mais quem você é. Assim estava Davi. De repente era um homem que tinha vencido o gigante, era um homem que tocava e Saul ficava calmo, as presenças malignas que tinham saíam pelo louvor de Davi. Davi foi um guerreiro, um homem notável, alguém que era respeitado pelo povo, e daqui a pouco ele está sozinho dentro de uma caverna. Ele entrou em um conflito de identidade. E aí o que eu coloquei aqui foi o seguinte, ó, na caverna Davi se vê sem posição, reconhecimento ou apoio externo, ele não tinha nada. E isso faz com que o seu ego, o seu eu, a parte da mente que tenta equilibrar o que ele deseja, o que é certo, o que é possível, entra em conflito. E ele precisa redefinir agora quem ele é, sem depender da imagem que os outros tinham dele. Porque agora ele não tinha mais elogio, ele não tinha mais reconhecimento. Davi era nada. Era como se alguém estivesse no poder e daqui a pouco tirou tudo dele, daí tu é só mais um no meio da multidão. E pior ainda, sendo perseguido, não podia fazer nada, porque se ele aparecesse sozinho, ele seria morto. Ele precisava de alguém para ajudar a defendê-lo. Eu quero ler um parágrafo que está na página 170 ainda, e vou ler aqui da metade do parágrafo para frente. Eles não eram guerreiros renomados, esses que vieram para ajudá-lo, né? Sob sua liderança se tornaram especialistas em combate. E aí em 1 Crônicas, capítulo 22 e 2, diz que eles eram destros, tanto com a mão direita quanto com a esquerda, capazes de lançar pedras, disparar flechas com incrível precisão. Quem eram esses homens? Esse domínio não era apenas físico, mas também revelava uma coragem e determinação excepcional. Quem eram esses homens? Homens que tinham enfrentado várias situações difíceis, mas não estavam preparados para enfrentar um exército organizado com estratégias. Eles já tinham passado todas as situações que Davi tinha passado. Não tinham tido alguém que orientasse ele em como usar aquilo que eles tinham. Eles tinham algo nato deles, algo que eles também desenvolveram durante a vida, durante a caminhada. Um comportamento forjado durante o processo deles, mas agora tudo desorganizado. Mas de repente, o que Davi tinha? Davi tinha estratégia, Davi tinha sabedoria, Davi era um mestre. E agora o que precisava? Era só colocar esses homens para fazer as coisas do jeito certo. Porque não tem como uma pessoa que tem força, que tem capacidade, que tem garra para seguir adiante, mas não tem o jeito certo de lidar com o adversário. Davi, ele conhecia o exército que viria confrontá-los. Davi conhecia as estratégias. Então agora esse povo precisava ser o quê? Obediente. Mas o que Davi, o que aconteceu nessa relação com este povo?
E é algo assim para a gente refletir. Quando nós estamos sendo lapidados, como é que isso acontece? Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas semelhantes a nós. Alguém diz assim: você atrai coisa ruim. Não é que eu atraio coisa ruim. Na verdade, as coisas que para mim é ruim é porque em mim existe alguma coisa relacionada àquilo. E eu vejo no outro que está em mim. Davi começou agora um confronto consigo mesmo. Ele precisava moldar algumas áreas da sua vida. Então, quem veio para ele? Todas as pessoas que tinham características semelhantes ao que ele já foi e que talvez ainda tinha alguma coisa para ser trabalhado na sua vida. Quem era Davi antes? Ele não era um pastor de ovelhas? Quem era Davi? Ele não era um rejeitado pelos irmãos? Olha só as características. Ele não era o menor de todos da sua casa? Quem era Davi? E agora, quem veio para ele? Características semelhantes. E eu vejo aqui Deus concluindo uma obra na vida de Davi. Áreas que ele ainda precisava trabalhar. Áreas que ele precisava ainda ser moldado. E agora, Davi começa a se confrontar consigo mesmo. Ele olha para aqueles homens e ele vê naqueles homens aquilo que ele já foi. Davi tinha força de Deus na vida dele, a habilidade de matar um leão, de matar um urso, de matar o Golias. Mas ele não sabia usar as ferramentas de um exército. Ele sabia do jeito dele. Então, esses homens, eles vieram do mesmo jeito. Então, quando Davi olha para eles, Davi olha assim, e eu imagino Davi pensando: eu conheço, eu sei que é verdade o que você carrega, eu sei que a habilidade que você tem é verdadeira. Eu só preciso dar uma organizada nisso. Eu só preciso te ensinar o jeito certo de usar essa ferramenta. Eu só preciso te dar algumas estratégias. Agora Davi começa a se identificar. Aí o diamante, ele começa a se identificar com a ferramenta realmente a ser trabalhada e começa em ambas as partes. E agora Davi passa a ser uma ferramenta para moldar esses diamantes para que eles venham se sobressair e mostrar o brilho que realmente tem dentro deles, a essência que tem dentro deles. E da mesma forma, eles moldam a Davi. E agora Davi começa novamente a se encorajar a enfrentar o adversário, porque Davi achou que ia morrer, era o fim dele. Acabou tudo. Acabou tudo. No final da página 171, é precisamente na caverna, no lugar de maior escuridão e isolamento, que as maiores transformações acontecem. O que isso quer dizer? É naquele lugar que ninguém está vendo. É naquele momento quando você está sendo tratado e todos saem de perto. Onde estão os teus amigos? Onde estão as pessoas que antes caminhavam contigo? Esta é a tua caverna. Agora, quanto mais cedo nós entendermos por que nós estamos na caverna e aproveitarmos esse tempo, esse período para desenvolver as nossas habilidades, você vai sair vitoriosa. É neste lugar, aonde ninguém está te vendo, é ali no secreto. Vamos lá, na página 173.
Deus conhece o potencial que há dentro de nós e Ele sabe o jeito certo de trabalhar. No final da página 173, um pouquinho antes do último parágrafo, devemos lembrar que um diamante só pode ser lapidado por outro diamante, já falamos, né? Mesmo que seja utilizado como uma ferramenta, sua essência como um diamante permanece. A caverna de Adulão foi o lugar onde Davi recebeu as estratégias divinas, onde ele começou a compreender o que parecia ser uma fraqueza, na verdade era uma força ainda não lapidada. Davi, ele começou aqui a viver uma outra experiência. Quando ele estava ao lado de Saul, ele recebeu homens já um pouco preparados e ele só precisou treinar mais um pouco. Ele pegou exércitos prontos, mas agora ele tinha que forjar um exército. Agora ele tinha que preparar um exército. E isso é o quê? A pós-graduação de Davi, o doutorado de Davi. É incrível, né? Olha como Deus é perfeito. Se não viver o processo, a pressão, não se torna aquele diamante brilhante. O que é o brilhante? Que eu acho que eu já falei para vocês. É aquele que tem aquela pedra que tem um número maior de facetas. Esse é o brilhante. É o diamante brilhante. O brilhante é um processo. Então, quanto mais áreas trabalhadas, quer dizer um número maior de facetas. Quanto maior o número de facetas, maior brilho tem este diamante. E agora Davi vai viver um outro processo na vida dele. E algo que eu quero dizer aqui para vocês, talvez você não vá para a prateleira. Talvez você permaneça nos bastidores. E isso não te diminui, porque você é a ferramenta essencial para a lapidação de outros diamantes. Todos têm o seu valor. Talvez muitos deles não ficaram em posição de reconhecimento humano, mas foram essenciais no crescimento de Davi. Foram peças fundamentais para que Davi assumisse o chamado dele como rei. Se não fossem esses homens ali, teria sido mais difícil a caminhada de Davi. Então, todos nós somos importantes. Na página 174, diz assim lá em cima, no primeiro parágrafo: embora seja um lugar de refúgio e proteção, a caverna não é um lugar para se morar permanentemente. Assim como um diamante precisa ser trazido à luz, após a lapidação, nós também devemos entender que os momentos de isolamento e dor têm um propósito, mas esse propósito é temporário. Então, o que você está vivendo, o tempo teu de lapidação, o processo, não é para sempre. E você não deve se conformar em ficar em uma situação onde você percebe que você está sendo trabalhada. Este lugar não é lugar para morar, é lugar de passagem. Você precisa viver os teus dias de regozijo, precisa brilhar. Mas para isso precisa haver aceitação. E foi o que aconteceu com Davi. Eu escrevi algo aqui que eu quero comentar, que nós somos divididos aí no nosso comportamento. A gente fala algumas expressões que talvez não é comum para todas, né? Mas eu quero falar um pouquinho aqui, que são
áreas que são trabalhadas na nossa vida durante o nosso desenvolvimento pessoal desde criança. Então, nós vamos dar nomes a essas coisas, né? Então, primeiro eu falei no ego, no eu, né? E depois eu falo agora no superego, que é a parte onde você já tem entendimento do governo, das regras, das leis, dos limites. E aqui, Davi, nesse momento, ele escuta as suas vozes internas de cobrança, porque ele mesmo começa a se cobrar na questão de ser quem ele foi chamado para ser, na questão de ser o governante, de ser o líder, e de repente ele se sente impotente. E o que fazer? Então, ele começa a se cobrar e se fazer um próprio julgamento em relação aos seus valores, às suas responsabilidades, o seu propósito. A Bíblia não relata o que realmente Davi estava pensando ali naquele momento, mas nós, como sabemos como funciona a nossa mente, imagino que Davi teve muitos conflitos internos. Podemos dizer assim que Davi talvez chegou a um momento depressivo, é possível? Imagina só no lugar de Davi. Talvez ele chegou ao momento de não acreditar mais que ele seria rei. Às vezes nós chegamos em momento da nossa vida onde nós duvidamos daquilo que Deus desenhou um dia para nós. Sabe aquela palavra que você ouviu um dia sobre o teu crescimento pessoal, o teu crescimento espiritual, e de repente você começa a viver situações que você começa a duvidar disso? Esse é o teu conflito interno. Mas quando Deus tem um propósito conosco, Ele coloca pessoas como ferramentas na nossa vida, e eu preciso reconhecer que essas pessoas, elas estão ali com um propósito. E muitas vezes não será agradável, mas eu preciso reconhecer qual é a área, qual é a faceta da minha vida que está sendo moldada. Ou talvez eu estou sendo uma ferramenta para moldar essa pessoa e eu preciso suportar isso, porque é desafiador. Talvez Davi, quando começou a trabalhar esses homens, eles não aceitaram o jeito que Davi estava ensinando. Talvez eles confrontaram Davi. Foi difícil para Davi. Não, mas eu estou acostumada a fazer assim. E Davi está dizendo, não, desse jeito não vai dar certo. Porque nós vamos enfrentar um outro exército que está preparado diferente. E você precisa fazer do meu jeito. Quantos talvez foram resistentes? Também não é uma tarefa fácil para o lapidador. E às vezes nós podemos estar tendo um comportamento como esse diante de Deus quando Deus está nos lapidando. E isso dificulta, atrasa o processo. Então vamos facilitar o trabalhar de Deus. Vamos ver o que mais? Na página 175, lá no primeiro parágrafo, a vitória em Deus não é apenas sobre vencer os nossos inimigos externos, mas sobre superar as batalhas internas, as dúvidas, os medos, as inseguranças que nos mantêm presos na caverna. Davi não queria sair mais de lá. Ele pensou talvez em morrer na caverna. Mas agora ele começa a olhar para aqueles homens e aquilo ali começa a instigar ele a um posicionamento diferente. Então, as coisas que estão na nossa volta, que nós precisamos vencer, aqueles conflitos que você talvez tenha dentro da tua casa, que você tenha em relação ao teu trabalho, isso é de menos. Isso é de menos para resolver. Talvez o conflito maior
é dentro de você. E esse conflito dentro de nós é aquele conflito que começa a mexer com o teu eu, com a tua vontade, que começa a mexer com aquelas coisas que você precisa mudar o teu jeito de ser. Tu precisa mudar o teu comportamento, aquilo que você aprendeu a vida toda. E você precisa romper, precisa mudar para você seguir nessa caminhada. Porque é um mundo diferente. Davi estava acostumado, ele estava lá ao lado de pessoas importantes, usava roupas boas, tinha um bom lugar de refúgio, e agora ele estava ali desprovido, tinha que usar ferramentas que estavam à sua disposição e ele tinha que aceitar. Ele tinha que vencer talvez o seu próprio orgulho, a fama do Davi, que estava sempre na posição de frente, os melhores guerreiros, e agora de repente ele ser visto, olha quem é que está com Davi, todo mundo abandonou ele. Quem é que está com Davi? Os improváveis. Olha lá, aquele lá está cheio de dívida. Olha aquele outro lá, já passou por tal e tal situação. Olha o outro lá, não tem nem onde morar. E ele teve que vencer esses conflitos dentro dele, de aceitar e acreditar que a vitória chegaria através daquele exército. E eu coloquei uma frase aqui, eu considero ela essencial nesse processo, que a transformação ela vem depois da aceitação. E isso servia tanto para Davi quanto para os improváveis. Porque se Davi não aceitasse eles para fazer parte do seu exército, ele não venceria. E se esses homens não aceitassem as estratégias de Davi, também não seriam reconhecidos, porque eles estavam excluídos da sociedade. Eles não eram bem vistos, alguns sendo perseguidos, né? E agora eu te convido a olhar para você. Quais os valores que você carrega? Quais as experiências que você viveu e que são coisas importantes que vão servir de ajuda na vida de outras pessoas, que vai servir de ferramenta para outras pessoas vencerem suas batalhas? Quais são as tuas habilidades? Quais são as tuas qualidades? Quais são as tuas competências que você tem, mas você precisa de ajuste somente? Ontem nós falamos aqui sobre a questão de brilhar na área profissional, né? Pessoal, e isso vem de encontro também com isso aqui, porque é um momento onde você descobre valores em você que antes talvez você não tinha prestado atenção. Quais são os valores que você carrega? Quantos desafios você já enfrentou na vida e você tem de experiência que você pode contar, caminhos que você percorreu e você pode ensinar outras? Quem sabe são habilidades que Deus te deu para desenvolver algo e só precisa se permitir a ser lapidado. Às vezes nós temos habilidades, mas queremos fazer do nosso jeito, não queremos aceitar o jeito certo que vai fazer fluir isto. Assim nós olhamos para esses homens. Então esse capítulo, ele traz isso para nós. Olharmos para as nossas habilidades, competências e coisas que nós aprendemos e desenvolvemos durante a nossa caminhada
e que eu posso participar colaborando com alguém? Então, essa é a pergunta para nós. Quais as habilidades que eu tenho, que eu recebi da parte de Deus, e quais Deus desenvolveu em mim durante a caminhada através de experiências, de provações, de lutas, de desafios. E eu posso aproveitar, mas eu preciso me permitir a ser lapidada nessa área, para que eu possa aplicar melhor, sem me preocupar se eu vou estar na primeira prateleira ou não. Ser útil como Deus quer que eu seja. Ou quem sabe você está numa posição de Davi e outros estão chegando-se a você, e você precisa aceitar o jeito que eles são e com um jeito também ir trabalhando, ajudando para que eles sejam moldados do jeito que Deus quer. Então existe aqui os dois lados. Veja em qual lado você se encontra e se permita viver esse processo, porque no final dele será extraordinário, tá? Eu vou abrir agora aqui para vocês para perguntas. Esse capítulo não é muito longo, mas ele é extremamente maravilhoso. E leiam ele com atenção, refletindo sobre a vida de vocês.